Nossa saudação para você de boa noite. Bem-vindo aqui à programação da TV Canção Nova, programa Além da Notícia, noite de quinta-feira, 1º de novembro. Estamos ao vivo na primeira semana pós-eleições 2018. O que está acontecendo? Como é que a gente vai tratar do assunto? Vamos justamente hoje falar sobre o governo de Jair Bolsonaro, mas antes agora esses primeiros passos da fase de transição. Vamos analisar tudo o que está acontecendo, tintim por tintim. E vai ser muito importante, tenho certeza, porque você que votou em Bolsonaro e você que não votou em Bolsonaro, mas você que é cidadão brasileiro, deve se interessar naturalmente por tudo aquilo que será o Brasil a partir de agora, com um novo presidente. E é disso que vamos falar. O Brasil de Jair Bolsonaro, 42º presidente da República, eleito no último domingo, que já começa a ser construído. Segundo ele mesmo, o seu Brasil terá um governo sem divisões, onde se respeite a família acima de tudo, com respeito, mais uma vez a palavra respeito, à criança na sala de aula, menos violento, com mais empregos, um Brasil negociando com o mundo todo sem o viés ideológico, que invista em pesquisa, explore nossa biodiversidade e agregue valor aos muitos recursos minerais que temos, um Brasil sorridente, que se abra ao turismo, dadas as condições de segurança e infraestrutura, e para isso, diz o novo presidente, precisamos de um homem ou de uma mulher que seja honesto, seja patriota e tenha Deus no coração. Este é o Brasil de Jair Bolsonaro, o que ele pretende construir. Para falar sobre este Brasil, nós temos aqui amigos e companheiros já de algumas jornadas. Saúdo aqui com muito gosto Alexandre Bandeira, jornalista, consultor político, diretor executivo de consultoria especializada em mercados de alta complexidade, articulista também de alguns jornais, inclusive internacionais. Bem-vindo, Alexandre, boa noite. Mais um prazer agora para poder falar não mais de eleições, mas agora da formação de um governo devidamente eleito no final de semana, né? Verdade, a gente se encontrou aqui na noite de domingo, Exatamente. Vimos o resultado das urnas e agora estamos aqui para já conversar sobre esses primeiros dias e os primeiros atos na transição, não é isso? Exatamente. Quero cumprimentar também com muito gosto Márcio Coimbra, estrategista político, com experiência na coordenação de campanhas políticas no Brasil, Espanha, França, Áustria, Estados Unidos e uma porção de experiências internacionais também no mundo da consultoria e da análise política. Seja muito bem-vindo, Márcio, boa noite. Muito obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui falando com os telespectadores da Canção Nova mais uma vez para fazer uma análise, né? Primeiro a gente fez a análise das eleições, agora o cenário desse governo que se desenha e que promete mudanças profundas nas estruturas da República, né? O governo que se desenha. Não tem como a gente começar o programa de hoje sem falar do fato do dia marcante, que foi o sim de Sérgio Moro para assumir o Superministério da Justiça e Segurança Pública. A gente já vê uma repercussão muito positiva. Eu gostaria de saber dos senhores qual foi o tamanho do acerto de Jair Bolsonaro ao integrar a sua equipe de governo o juiz Sérgio Moro, que é um símbolo, um emblema internacional da luta, do combate à corrupção. Márcio, por favor. Olha, Ronaldo, eu acho que o Jair Bolsonaro fez um golaço, né? Ele escolheu o melhor nome que se tinha disponível para o Ministério da Justiça, que é aquela pessoa que simboliza o combate à corrupção e que teve no comando da Lava Jato, que foi a operação que desnudou todos os bastidores podres da República, né, que a gente viu nos últimos anos. Então eu acho que não tem nome melhor, porque o Moro ele também é um estudioso do assunto. Ele não é só um juiz. Ele é alguém que conhece muito bem o assunto, ele estudou a Operação Mãos Limpas na Itália, ele entende muito bem do que ele vai tratar. E outra coisa, ele chega em um ministério muito fortalecido, com vários outros órgãos de controle, com também a Polícia Federal. Ele chega no Ministério da Justiça fortalecido, não no Ministério da Justiça enfraquecido. Me lembra o desenho que nós tínhamos antigamente da Esplanada, com ministros realmente fortes, com ministérios que realmente decidiam, um tamanho enxuto que busca a eficiência. Então me parece que o Sérgio Moro tem todas essas qualidades. Agora,
muitas pessoas que falam contra a escolha do Sérgio Moro, me parece que elas esquecem o que aconteceu na República, porque parece que todo mundo acredita que as pessoas chegam ao poder para fazer política. E isso foi muito, o Moro hoje foi muito acusado de largar a toga para fazer política. Eu não entendo como a gente não consegue conceber que um brasileiro largue a toga para exercer um cargo público da maior relevância, sem qualquer interesse político. As coisas não precisam ter um interesse político por trás, né? Ele pode ser um grande cidadão que tem grande responsabilidade, viu uma grande oportunidade de fazer diferença para o país dele. Por que não? Por que a gente não enxerga os cidadãos dessa forma? Por que a gente sempre tem que enxergar um interesse escuso por trás? Talvez a política esteja mudando tudo isso. Eu hoje vi um comentário seguinte, de que alguns que estão falando contra são a prova de que Bolsonaro acertou ao trazer o Sérgio Moro. Mas vamos lá, Alexandre Bandeira, Moro, internacionalmente reconhecido, talvez uma das melhores imagens do Brasil atual lá fora, um reconhecimento onde chega lá no exterior, é um símbolo de um Brasil que é admirável. E ele vindo para o governo de Bolsonaro, ele traz agora uma imagem para o governo de Bolsonaro que, inclusive, lá fora estava começando desgastada por causa da propaganda contrária feita aqui no Brasil e que a gente sabe que repercute muito lá fora. A propaganda do partido de oposição, de uma imprensa do exterior também, que via com os mesmos olhos de uma oposição aqui no Brasil. E o Moro chega agora, como é que vai ser esse contraste, a credibilidade que Bolsonaro adquire com esse contraste que havia lá fora, aqui dentro também, agora devido ao embate que a gente teve na política, como é que essas coisas vão se encaixar agora, hein? Bom, eleição, governo, né? Eu acho que está na hora de todo mundo virar a chave, né? Algumas pessoas ainda estão fazendo campanha eleitoral, a gente precisa avisar que ela já acabou, né? Mas a entrada do Moro dentro do primeiro staff do governo central, eu vejo não só como uma questão do Ministério específico do Ministério da Justiça. Até porque quem conhece bem o Ministério da Justiça sabe que as coisas que menos se faz lá é justiça, né? Não é bem como a população brasileira enxerga, que cuida lá de processos, né? Se você for no corolário aí da população, ou seja, é muito mais um Ministério de Segurança, né? A Polícia Federal está lá, a Polícia Rodoviária está lá, provavelmente a Controladoria Geral da União vá para dentro desse ministério, é um pedido do próprio Moro, mas eu vejo que existe uma preocupação do presidente eleito em montar um primeiro staff de notáveis, né? Aconteceu isso, né, com a nomeação do Marcos Pontes, o astronauta, para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Nós já tínhamos anunciado a questão do Paulo Guedes, ou seja, o Paulo Guedes já veio ministro desde a época do governo. Nós temos agora a questão do nome do Sérgio Moro. Então, é possível que a gente reviva alguns momentos da história brasileira onde a gente conhecia os ministros que comandavam as respectivas pastas, até porque também eram menos pastas para serem comandadas, né? Então, com a questão do fatiamento do poder que aconteceu nos últimos governos, da criação de ministérios e algumas numa situação até meio preocupantes, né? Muito mais para proteção de justiça do que necessariamente para comando de uma pasta efetiva que tem alguma função social, né? Então, é possível que a gente veja esse redesenho de repente, a gente voltar a algumas origens, né? O próprio desenho da esplanada dos ministérios, se a gente for ver, existe uma limitação de prédios na esplanada dos ministérios, que era o que se previa em termos de estrutura da administração pública direta para poder comandar o Estado brasileiro, né? Então, eu acho que essa questão do Sérgio Moro, eu costumo analisá-la muito mais no coletivo, de uma preocupação em que o governo que assume em criar um staff que possa ser até mais enxuto, mas comandado por pessoas de fato que tenha um reconhecido conhecimento notório nas suas áreas, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que essa é a linha que o Bolsonaro está adotando e que a gente tem que esperar como é que vai ser o resultado dela. A princípio, me agrada muito a gente poder ter pessoas experientes cuidando de assuntos
que demandam a questão da vida brasileira, né? E aí a gente precisa agora acompanhar as próximas nomeações e se continuar nessa linha, eu acho que a gente está num caminho muito positivo, sem dúvida nenhuma. Bom, eu tenho aqui alguns comentários sobre a escolha de Sérgio Moro. Se a nossa equipe já estiver pronta aí também, o próprio Jair Bolsonaro falando sobre o encontro com o Moro, que inclusive hoje a TV Canção Nova fez uma exclusiva com Jair Bolsonaro, e foi dessa exclusiva que a gente separou esse trechinho. Se estiver no ponto, me avisem aí que a gente chama dentro disso. Está no ponto? Então vamos ouvir o presidente eleito. Eu convidei sim, e ele veio, trouxe aí uma série de desejos por parte dele, em sendo ministro, como ele procederia naquelas mais variadas situações. Todas elas nós acordamos. Inclusive, quem vai nomear todo o primeiro escalão vai ser ele. Não haverá qualquer interferência por parte do governo federal. E o que ele quer, na verdade, é liberdade para combater a corrupção e o crime organizado. Obviamente, né, eu e ele, ao lado da Constituição e das leis. Então foi uma conversa bastante salutar e eu fiquei muito feliz que ele aceitou o convite. E é a quinta pessoa que confirma, então, o nosso ministério a partir do ano que vem. Márcio, sobre essa declaração de Jair Bolsonaro, ele manifestou uma série de desejos, todas elas nós concordamos, e aí Bolsonaro deu carta branca para o Moro formar toda a sua equipe. O quanto isso é bom? Eu acho que isso é ótimo, Ronaldo, porque nós estamos... Está concordando também, né, Alexandre? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos deixando para trás a operação nefasta do presidencialismo de coalizão, que é a troca de cargos por apoio no Congresso. Bolsonaro está tentando reinventar talvez um dos maiores pecados, né, que a gente viu na Nova República. Ele está tentando achar uma solução para isso. A solução é, como o Alexandre falou, um ministério de notáveis e ministros que realmente entendam daquilo que eles estão trabalhando. Não são pessoas indicadas por partidos políticos. E que estas pessoas, pela sua capacitação, tenham liberdade para nomear diretamente todos os seus assessores, todo o corpo técnico do Ministério. A gente viu que isso acontece com o Moro, mas também com o Marcos Pontes. A gente viu que o Ministério da Ciência e Tecnologia vai passar também a tratar de ensino superior, né? E que o Ministério hoje, a parte de comunicações, que hoje está na Ciência e Tecnologia, vai para o Ministério da Infraestrutura junto com os transportes. Então está havendo um reordenamento de funções também, e eu tenho certeza que o Marcos Pontes é uma pessoa muito capacitada para juntar a ciência e tecnologia juntamente com o ensino superior, porque são assuntos correlatos que estão muito ligados. Então, ele tendo liberdade para nomear as pessoas que vão estar dentro do Ministério, eu acho que nós vamos ter equipes mais coesas, de maior qualidade e, finalmente, nós vamos ver uma esplanada com profissionais tarimbados do seu setor, trabalhando dentro das pastas. Não vamos ter indicados ou apadrinhados políticos. Eu acho que o Bolsonaro se elegeu dentro dessa narrativa, dentro dessa estratégia, e ele está dando agora, no seu governo, né, ele está dando uma resposta igual àquilo que ele prometeu na campanha. Ele está realmente entregando as promessas de campanha. Mas eu vou querer daqui a pouquinho também que a gente aprofunde mais sobre a questão da ciência e tecnologia com o ensino superior, a dos transportes, também da questão da educação. Só quero, antes de sair para o primeiro intervalo do nosso programa, trazer aqui para a gente encerrar a questão Moro. Olha só, peritos criminais festejam Moro no Ministério da Justiça. Ministro Fux do Supremo defende a nomeação de Moro, um símbolo da probidade e da competência. O Deltan Dallagnol diz assim: Moro vai para o Ministério da Justiça por um bem maior. Delegados pressionam Moro por comando da Polícia Federal, mas os delegados estão com ele, Associação dos Delegados da Polícia Federal. Presidente da AJUF deseja sorte a Moro. A AJUF é a Associação de Juízes Federais. Portanto, aqui manchetes muito positivas, tem também as negativas, mas que são muito inferiores a quanto a essa questão da nomeação do Moro para o Ministério da Justiça. Vamos para o nosso primeiro intervalo? Já a gente volta tocando mais o barco aqui, analisando esses primeiros gestos nesse período de transição do governo Bolsonaro.